quero com muita felicidade vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Eu tributo todo o louvor e o destino ao trono do eterno Deus, que nos proporciona uma oportunidade tão importante de podermos nos reunirmos e aqui juntos somarmos o número dos que se destinaram aqui para adorar Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos irmãos internautas que estão acompanhando este culto e que juntamente conosco adoram ao Senhor. Entendemos que quando nós adoramos a Deus, nós atraímos a glória do Senhor. E a glória de Deus atrai milagres. Meus queridos, antes de eu ministrar a palavra do bom Deus, eu queria que vocês se assentassem um pouquinho, por gentileza. Eu quero glorificar a Deus de público pela vida do pastor Wesley. Deus abençoe este homem de Deus. Abençoe sua família, sua esposa, sua família, sua liderança e liderados. Deixo uma petição pública diante do altar do vivo Deus. Que o Senhor os multiplique pelo menos 1000 vezes mais. Eu quero, embora fui tão bem apresentado, mas eu quero me auto-apresentar aos amados irmãos. Isso é até de plástico quando eu vou a uma igreja ministrar pela primeira feita. Quero dizer aos irmãos que, como todos vocês, eu sou um presente de Deus e me considero um presente na íntegra com muitos privilégios. Vou tentar enumerar aqui alguns deles. O primeiro privilégio que eu tive foi de poder nascer no berço evangélico. Isto para mim somou muito. E privilégio maior do que esse foi de Jesus ter tido misericórdia e bondade da minha vida, pois ele me sustentou em sua bondosa mão até o dia de hoje, sem nunca permitir eu arredar, tirar o pé de dentro do seu santuário. Minha oração é para que ele me sustente dessa forma até o dia da sua volta, ou ao dia que ele resolva me chamar para o reino de sua glória. Eu não vou dizer para os senhores irmãos que tudo na minha vida começou desde pequeno, senão depois vocês vão querer zombar de mim quando eu for embora. Mas o meu ministério iniciou-se desde minha infância. Desde a minha infância eu trilho a trilha sacerdotal, ministrando a palavra do bom Deus desde os 9 anos de idade. Ainda quando eu tinha 16 anos, tive o privilégio de ir para o internato, onde eu me formei dentro daquele seminário. Quando eu saí daquele seminário, o meu ministério itinerante, que já era existente, naquela ocasião, se tornou mais alargante. Eu lembro-me perfeitamente que, após eu ter saído do seminário, a ter concluído os meus estudos, eu fui ministrar em um congresso de jovens. Eu lembro perfeitamente naquele dia que, após a minha ministração aquela noite, eu conheci a minha amada esposa. E eu lembro perfeitamente que, depois que eu havia ministrado, o culto já havia acabado, a minha esposa olhou para mim, e quando ela olhou para mim naquele dia, ela não resistiu tanta beleza no único homem, irmãos. Eu disse a ela que eu não tinha tempo para namorar, eu tinha tempo para casar. E não é que ela topou? E eu, como um bom pentecostal, não tutubiei. O homem da minha estirpe, quando arruma um casamento, tem que ficar noivo num dia e casar no outro. Vai que a noiva desista, né, irmão? E nos últimos 17 anos e alguns meses de minha história de vida, eu tenho conciliado 3 coisas. Tenho conciliado o meu ministério itinerante, que já era existente, a minha família, que o Senhor me dera naquela ocasião, e a igreja que o Senhor me confiara o pastoreio. Eu, além de pregador itinerante, sou pastor de igreja, e o pastor já citara aqui. E por que o Senhor está nos contando isso, pastor Gilberto? É por causa que eu estou agrupando vocês desde agora na minha agenda de oração. E eu quero que esse mesmo nobre sentimento recaia sobre vós e vocês me adotem na vossa agenda de oração aí. Amém, queridos? Dispensado estão os comentários extra. Meu convite é oficial para a leitura bíblica, Palavra do Bom Deus. O livro é o livro do Gênesis. O capítulo é o de número 15. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Você que já encontrou, olhe para a direita ou esquerda. Se perceber que seu irmão ainda não encontrou, não ofenda ele, não o maltrate, mas diga para ele assim: a minha diferença de você
é que eu frequento escola dominical. Glória a Deus. Aos que procuram o texto bíblico, minha prorrogação será de ordem numérica, de 1 até 3, no intuito de encontrar. Caso não encontre, aí você deve redobrar a audição para a leitura que faremos. O focar dos meus olhos e a minha contagem vale apenas para os que desfolham as páginas da Bíblia. 1. Corre, crente. 2. Tu te avexa. E 3. Detenha-se aí mesmo. Eu leio e você escuta a leitura que faço. Diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Quantos podem dizer amém? Levante agora a mão direita ao céu, por gentileza. De olhos abertos ou fechados, tanto faz, o que importa é a vossa comunhão com Deus. Repita essa devocional comigo e diga: Senhor Jesus, continua falando. Diga: a tua voz me consola, me fortalece e me preenche de certeza que no meio dessa batalha eu serei vencedor. Por isso eu te peço, continua falando. Tome assento dando glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, antes que eu comece a interpretar a exegese bíblica desse texto, eu quero pedir que carinhosamente você aperte a mão do irmão mais bonito que você o encontrar aí. Caso não haja ninguém, segure a mão do irmão que está ao seu lado e olhe para mim. Aproveite que você está segurando a mão dele ou dela e diga assim para ele ou para ela, diga: esta noite não espere coisas pequenas da parte do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó, olhe para mim. Eu quero dar duas razões para que você não desgrude os olhos dessa tribuna por nada. Razão número 1 é porque aqui é o altar de Deus, o lugar onde se profere a palavra do Todo-Poderoso. Razão número 2 é porque hoje os senhores e irmãos têm o privilégio de admirar a beleza do pastor mais bonito do Brasil. Seu sorriso para mim é um conforto. É como se você estivesse dizendo: é verdade. Olhe para cá. A partir de agora, na íntegra, eu começo a interpretar a exegese bíblica desse texto. Segure a frase que eu vou pronunciar. Ela será linha mestra para o meu sermão da noite de hoje. Qual é a frase, pastor Gilberto? Vitória sobre o medo. Repita o tema do meu sermão, vamos lá? Vitória sobre o medo. Só vocês agora, vamos lá? Olhe para mim, queridos, olhe para cá. O meu sermão começa com um pontapé inicial. E o pontapé inicial dele é uma indagação. Você já teve a oportunidade de tomar uma decisão na sua vida que pós dias, meses ou ano pós sua decisão, você pairou um dia para refletir? E pós a sua reflexão, você levou a mão à cabeça e no mínimo usou esse termo e disse: poxa, que burrada que eu fiz. Se isso aconteceu com você, você não é o único, você também não é a única. Isto aconteceu com o maior monumento da fé humana, que é o patriarca Abraão. A maior referência humana da fé, que é o patriarca Abraão, aconteceu com ele. A linda e bela história do patriarca Abraão, ela acontece no cenário bíblico a partir do capítulo 12. Os holofotes da Bíblia pairam sobre a biografia de Abraão.
E no início desta biografia, ela começa linda pela manifestação do Deus eterno. O Senhor se manifestou a ele. Bendita manifestação. Quando Deus se manifestou ao Abraão, ele lhe fez a ele um pacote de promessa. O pacote é forte. Primeiro diz, dentro do pacote da promessa, que o Abraão será pai de uma multidão de nações. Depois, no pacote da promessa, está incluso que o Abraão, ele vai ganhar uma terra por possessão, e essa terra vai servir para a sua posteridade. Está incluso também no pacote de promessa que na caminhada do Abraão, se alguém atravessar no meio do caminho e tiver-lhe o atrevimento de lhe amaldiçoar, só pelo atrevimento vai ser amaldiçoado. Está incluso também no pacote de promessa que na trajetória do Abraão, se alguém tiver a ousadia de lhe abençoar, só pela ousadia de lhe abençoar, automaticamente vai ser abençoado. Aleluia! O pacote é forte, irmão. É um pacote grande de promessa. Mas para o Abraão abraçar esse pacote de promessa, ele tem que fazer algumas renúncias e se submeter a algumas abnegações. Vou falar de uma renúncia e de uma abnegação. Primeiro a renúncia. O Abraão tem que renunciar o local que mora, o local que convive e vive até o presente momento. Vou falar de uma abnegação. Ele tem que se abnegar da presença da sua família, porque ele tem que deixar a parentela, os parentes. E para o Abraão tomar essa decisão não era fácil, irmãos. Primeiro porque o Abraão não morava em qualquer lugar. O Abraão não morava numa vilinha, numa cidadinha, num cantinho. Não, não, senhores. O Abraão morava na famosa Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus, segundo os historiadores, não era um lugar qualquer. Era um centro manufatureiro e comercial muito movimentado. Qualquer historiador, se estudar a história antiga de Ur dos Caldeus, a olhos largos, vai ter que admitir e considerá-la como uma metrópole para a sua época. E abandonar a família era um caso sério para o Abraão, porque o Abraão não era um qualquer, ele não era um largado, um abandonado, um desamparado. Não, não, senhores, alto lá. O Abraão era filho do famoso empresário Tera. Seu pai tinha uma fábrica onde se industrializava a tenda. E o Abraão era candidato legal à sucessão da presidência dessa empresa. Mas ele renunciou tudo isto para se tornar um normande, morando um dia aqui numa cabana, outro dia aqui e outro dia ali. Eu, no meu entendimento, tenho para mim que os viajantes de Ur dos Caldeus, no trajeto de ir e vir, tiveram a oportunidade de ver o Abraão, e alguns meneavam a cabeça e diziam: trocou tudo aquilo que tinha por isso? Outros foram mais felizes de poder ter a oportunidade de tirar a dúvida pessoal com o próprio Abraão, porque tiveram a oportunidade de conversar com ele. E quem sabe num diálogo diziam: Abraão, você largou tudo aquilo em Ur dos Caldeus por isso? Eu tenho para mim que o Abraão batia a mão no tórax e dizia: é que eu entendi o que vocês ainda não entenderam. O que é que você entendeu, Abraão? Eu entendi que é melhor morar em cabana, dentro da vontade de Deus, do que em palácios fora de sua vontade. Aleluia. 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 Aleluia.